Ok. Então, boa noite a todos. Boa tarde, Mariana. À Sejam tarde. todos bem-vindos. É com imensa alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, da psicologia de Joana de Ângeles, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil, sob a coordenação geral do Dr. Gelson Luiz Roberto. Hoje temos a satisfação imensa de termos a presença da Mariane novamente. E ela hoje, Mariane vai falar hoje do tópico Regozijai-vos sempre. Então, Mariane, daqui para frente é com você, tá? Tá bem, querida, então. Muito obrigada, queridos, pelo carinho que vocês me recebem sempre. É uma alegria a gente poder estar aqui compartilhando, né? Principalmente desses ensinamentos da nossa benfeitora Joana de Ângeles, né? Tá? Todo mundo está me ouvindo, tá bem? A altura o volume? Uhum. Tudo Oi, bem. tudo bem? Tá Então ótimo. tá. Então, assim, o tema regozijai-vos sempre, né? A gente vai estar conversando, então, assim, sobre 3 capítulos, tá? O capítulo 6, que é do livro Desperte e Seja Feliz, que fala, então, a respeito das reclamações indevidas. Depois, o 5, que é a gratidão como roteiro de vida. Aliás, não são 3, são 2 capítulos só, que fala, então, do livro da Psicologia da Gratidão, tá? Quando a gente fala, quando a gente escuta regozijai-vos sempre, né? A gente já tem esse pensamento assim, ó, de uma coisa maior, né? Que nos leva sempre assim, ó, ou seja, uma abertura de visão, né? Uma percepção do próprio sentido da vida, né? Então, assim, ó, só que o que é mais comum a gente perceber no dia a dia, né? Geralmente, sempre que é mais comum é a gente ver as pessoas em reclamação, né? É muito mais fácil a gente ter essa coisa da reclamação. Só que é importante a gente poder buscar, então, na nossa doutrina, né? O que que a doutrina espírita nos fala? Ela, nos seus princípios, ela nos fala, então, da reencarnação. Então, quando nós vamos lá para o setor de planejamento reencarnatório, nós estamos, então, junto com os nossos benfeitores e a gente toma realmente, assim, uma atitude lúcida naquele momento, né, junto com os benfeitores, sabendo que a gente vai ter um roteiro, e que esse roteiro é um roteiro de crescimento e principalmente de redenção pessoal, né? Então, o que acontece? No momento que nós estamos ali com os benfeitores, a gente reconhece todas as nossas imperfeições morais. E reconhecendo essas imperfeições morais, a gente vê assim, o quanto a gente precisa abraçar essa oportunidade que nos é concedida. Por quê? Porque a gente consegue compreender que este é o único caminho para a gente poder realmente evoluir, né? Então, o que a gente pede, né? A gente acaba assumindo alguns compromissos morais, né? E quando nós chegamos aqui na vida física, a gente acaba esquecendo que assumiu esses compromissos morais e a gente acaba muitas vezes se queixando. Gente, é tão interessante, né? Quando às vezes, a gente escuta as pessoas dizendo assim, estão passando por uma dificuldade, tá, mas eu não sei como é que eu assumi um compromisso desses, né? A pessoa diz, eu tenho uma conhecida que dizia assim, mas eu estava bêbada quando eu assumi esse compromisso, eu não podia estar lúcida quando eu assumi uma coisa dessas. Então, a gente vê um monte de expectativas em relação a esses nossos acertos na espiritualidade, mas o fato é que a gente não estava nem alcoolizada, né, e estava bem lúcida. Naquele momento, a gente estava num estágio de consciência aonde a gente entendeu, junto com os benfeitores, com os responsáveis pelo planejamento, pelo nosso planejamento,
reencarnatório, a gente estava sabendo que realmente, assim, aquele era o caminho que a gente precisava assumir, né? E a gente fez isso, porque quando a gente está na espiritualidade, a gente tem uma percepção muito maior do que a percepção quando a gente está aqui na vida física. A Joana de Ângeles, inclusive, diz assim, ó, que quando a gente vem para cá, para a vida física, a gente acaba se distraindo, né? Que tem as distrações da vida material. E aí a gente se distrai e acredita, né, que a gente não combinou nada daquilo que está ali, principalmente quando é muito mais difícil, né? Então, por mais que a Joana diz que por mais que nós possamos nos surpreender, nós suplicamos a presença daquela aflição, né? Nós suplicamos também o da enfermidade, dos testemunhos morais frequentes, de modo que a consciência não se esquecesse da fragilidade da vida física, nem da peculiaridade evolutiva do homem, que ocorre quase sempre através da dor. Então, olha só o que a Joana está nos dizendo, né? Só que aí, no momento em que nós estamos em sofrimento, que a gente sente dor, a gente acaba esquecendo que a gente pediu esse processo. Só que é justamente no processo da dor é que a gente tem as maiores possibilidades de lucidez e crescimento, porque quando está tudo bem, a gente muitas vezes esquece até mesmo da prece, esquece do evangelho no lar, esquece assim de fazer coisas no cotidiano que nos levariam sim a uma situação evolutiva melhor, porque a gente vai ficando acomodado. Agora, quando a dor bate a nossa porta e nós estamos em sofrimento, a gente acaba muitas vezes assim, ó, tendo uma reflexão muito maior. Nós somos chamados assim a essa reflexão maior. Só que aí a gente acaba muitas vezes vivendo, né, nesse vitimismo, né? E achando que a gente está realmente sobrecarregado. Só que a gente precisa entender que esse processo de sofrimento é o processo para a gente se libertar, né? Então, é o processo de libertação. Então, a Joana diz o seguinte assim: nuvens carregadas e tempestades frequentes anunciam ameaçadoras, escurecem o céu dos teus júbilos. Na aduana das tuas realizações fiscais, desalmados se postam intolerantes e cruéis. O teu trabalho nobre desperta ciúme, a calúnia zurze o látego do teu rosto, a inveja segue-te os passos, produzindo competições vis, a maledicência insensata aumenta o vozerio perturbador e sentes o perigo batendo à tua porta. Não reclames. Então, o que ele está fazendo? Ela faz toda uma poesia em cima de uma descrição, né, de um dia de tempestade, de um dia de chuva, né, mostrando justamente assim, ó, que a gente vai passar por situações de muito sofrimento, né, que a gente vai conviver com pessoas que invejam o nosso trabalho, principalmente, gente, quando a gente está fazendo o trabalho no bem, que era o que a gente estava conversando agora há pouco, antes de iniciarmos a aula, né? Então, assim, ó, a espiritualidade trevosa, ela realmente não quer que a gente vença os obstáculos. Quantos foram os obsessores que nós deixamos em existências passadas, né? Quantos desafetos que a gente construiu ao longo das nossas existências sucessivas e que, com certeza, embora a gente esteja aqui lutando para ser uma pessoa mais equilibrada, para ser uma criatura melhor, eventualmente a gente repete aquele comportamento do passado. E é justamente quando os obsessores nos encontram. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas eles inclusive dizem, né? Ah, você trocou a roupagem, você acha porque você se vestiu de mulher, eu não vou te achar. Ele se acha não porque nós trocamos, né? Nós trocamos o gênero e ele se embaralhou, mas o comportamento a gente não trocou, então aonde eles nos encontram. É a repetição do comportamento. E tem muitos espíritos que realmente ficam ali para comprovar que a gente não mudou. Então, daí a necessidade do nosso esforço e da gente não repetir o comportamento. Então, eu era uma pessoa mais agressiva, mais exaltada numa existência anterior, é necessário que nessa eu possa estar repensando, né? Eu era um grande líder numa existência anterior, eu gostava de comandar, como é que eu me porto atualmente com os cargos de chefia, com os cargos de liderança?
né? Então, como é que eu estou assumindo, né, este lugar? Com que proposta, né? Então, a gente precisa estar entrando em contato com esses comportamentos e tentar entender a serviço do que nós estamos repetindo um comportamento que a gente já sabe que nos leva ao sofrimento e ao sofrimento de outras pessoas também, tá? Então, é aonde a gente precisa sair, inclusive, né, dessa queixa, né? Então, quando a gente está amargurado, segundo a Joana de Ângeles, a gente se autopune, né? Infelizmente, aflige-se, quanto a ti segue adiante. E aí ela coloca, né, que Jesus, então, que é o nosso modelo e guia, ele sofreu, então, o sarcasmo, a desolação, a negativa, a traição, né? Mas ele nos ensinou o amor para ser verdadeiro. Então, nos mostra que esse nosso modelo, né, ele é paciente, ele é tolerante, ele é compreensivo. E não tinha, né, se a gente prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, não tinha reclamação, né? Porque ele sabia que a terra era a escola de redenção e que os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizado e complementação espiritual. E aí, portanto, né, fecha então essa primeira parte dizendo: não reclames, pois nunca mais. Então, essa é a parte que nós trouxemos então do capítulo 6, reclamações indevidas do desperte, seja feliz. Tá? Então, assim, ó, vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente, assim, ó, para a gente olhar, né? Quantas vezes a gente se depara, né, neste posicionamento de vítima diante da existência, né? Aonde nós somos os sofredores, que tudo que acontece de ruim é só conosco, né? E se a gente prestar atenção, assim, ó, não existia uma casa que a gente bata na porta que não tenha sofrimento, né? Todos nós que estamos aqui na vida física vamos passar, então, por essas provações, mas é importante que a gente veja, né, que é uma escolha nossa passar com o sofrimento, né? A dor existe para todos, mas o sofrimento ele é opcional. Então, de acordo com a lente que a gente coloca, é que a gente vai, né, amenizar ou não esse sofrimento. É natural que no momento de desencarne de um familiar, todos nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos entrar em processo de luto, mas, né, sem termos revolta, fazendo as nossas preces, tentando ser coerente com o entendimento que a gente tem da imortalidade da alma, sabendo que aqueles que nos antecedem na espiritualidade, eles já cumpriram com a parte deles, e mantendo, então, fortalecida a nossa fé. O que a gente faz com essa postura? A gente sente dor, mas a gente não vive em sofrimento, porque a gente está procurando ser coerente com aquilo que a gente já aprendeu da doutrina espírita. Então, o que a doutrina espírita nos preconiza, né? Então, a imortalidade da alma. Então, nessa situação, é importante a gente poder entender, né? Então, todo esse processo, né? Mas sem perder, com certeza, a conexão com as nossas emoções. A gente está lúcido, consciente do que está acontecendo. Nós não estamos dizendo que é fácil. Não, não é fácil perder alguém que a gente ama, né? Ou seja, eles partem antes de nós e não é nada fácil, é um desafio. Mas a gente tem este olhar, então, assim, ó, diante de Deus como Pai, né? No momento que você muda a sua percepção, você sai daquela situação de vítima. Então, eu estou sofrendo porque eu tenho um familiar que é desafiador. Né? Então, recebi, o meu filho me desafia, e aí nós nos colocamos de novo naquela situação de vítima, né? E aí é que tá, por que será que esse filho veio para mim, para o meu lar, para minha família? Então, são questionamentos que a gente precisa estar entendendo, né? O que a vida está querendo da gente, com esse filho que é desafiador, né? Querendo que nós tenhamos um novo olhar, que nós possamos aprofundar o nosso entendimento sobre evolução para dar conta desse processo. Só que aí, ao invés de nós agradecermos pelas oportunidades que nós temos, por estarmos já na vida física, né, tendo a oportunidade de se melhorar, a gente fica, então, nessa situação estacionária de vitimismo. Então, ou seja, quanto mais nós nos queixamos, quanto mais nós reclamamos, mais difícil vai se tornando a nossa vivência.
né, mais difícil vai ficando para a gente poder achar uma saída para uma determinada situação. E aí é o que a gente vê, assim, a maioria das pessoas, elas problematizam a vida, né, e na realidade a vida é um desafio. Se eu sou uma dona de casa, né, eu não posso problematizar, porque eu tenho que limpar a casa, se eu sou dona de casa. Por quê? Porque isso faz parte dos desafios das minhas tarefas. Se eu sou, um bombeiro, né, eu não posso, reclamar se eu tiver que sair às pressas para atender um chamado. Então, se eu fizer isso, eu estou problematizando, mas isso faz parte da minha profissão, é o meu desafio. Então, se eu sou mãe, é esperado que eu tenha, sim, algumas dificuldades na questão educacional dos meus filhos, porque ele é um espírito e que ele vem com toda uma trajetória que é dele, independente das questões que nós temos que acertar. Então, eu não posso problematizar o processo educacional, né? Eu tenho que estar olhando para isso como um desafio de vida e tentar buscar as respostas para que eu possa, então, me conduzir de uma forma mais leve, tá? Então, gente, olhem para vocês verem a dinâmica disso tudo. E aí é que tá. Às vezes a gente acha que pelo fato da gente ser espírita, bom, então eu tenho todas as respostas no Pentateuco kardeciano. Tenho todas as respostas, e principalmente no Evangelho. Só que o que que acontece? A gente lê e não faz. Então, tenho as respostas, mas aí eu não faço, né. Então, o que que eu quero? Eu quero que outra pessoa faça para mim? Né. E se eu tenho as respostas, né, então vamos lá, vamos pensar assim, ó, a Joana diz que Jesus é o médico das almas. Se ele é o médico, se ele é o terapeuta, se Jesus é nosso terapeuta, o evangelho é uma bússola que nos orienta, né, então é um tratado de psicoterapia. Nós temos o terapeuta, o tratado de psicoterapia a gente melhora, o que está acontecendo, né? Então, Jesus não pode vir aqui pegar o evangelho e grudar na nossa cabeça, né. Os companheiros espírita até grudam os evangelhos de vez em quando na nossa cabeça, né, para ver se entra alguma coisa, né. Mas não é este o caminho. Então, ou seja, fazer o uso do livre-arbítrio, né, entendendo que nós não somos robozinhos, que Deus nem quer isso de nós, que nós sejamos robôs, né, mas que a gente possa ao ler o Evangelho e ao ler todo o Pentateuco kardeciano, termos, né, o entendimento de que, como filosofia, o Espiritismo nos faz as perguntas e nos traz as respostas. Da onde eu vim, que estou fazendo aqui, para onde eu vou? Não são essas perguntas que todo mundo faz, né? Tem a resposta ali. E só que aí a gente tem a prova. Aonde que a gente tem a prova? Na parte científica do espiritismo. Então, ou seja, a gente tem as perguntas e respostas, mas a gente tem a comprovação na parte científica, que é a mediunidade. Então, através da mediunidade, a gente tem a comprovação de que aqueles que nos antecedem na espiritualidade, eles permanecem, eles continuam. Aí a gente tem a comprovação científica. Mas a gente tem lá na ponta desse triângulo, né? Desse tríplice aspecto da doutrina, a gente tem a parte moral, né? Então, a gente não tem uma religião propriamente dita, mas a gente tem a parte moral. E que é justamente isso que a Joana está nos trazendo. A parte moral é nós termos um entendimento que, à medida que a gente repete um comportamento que não é moral, nós vamos ter um sofrimento, nós vamos ter uma consequência com isso. E ao termos uma consequência, teoricamente, a gente não deveria repetir, porque fez com que a gente sofresse e fez com que os outros sofressem também, né. Então, aí nós vamos ampliando a nossa percepção. E é claro que com o tempo, que com a repetição dos erros, dos equívocos, as dores batendo à nossa porta, né, e o sofrimento vindo realmente, assim, como se fosse a única proposta, né, de melhora, a gente acaba muitas vezes caindo em si.
né, dando-se conta, né, de que precisa fazer diferente. E aí é que entra, né, a outra parte então, que é muito linda, né. Quem já leu esse livro da Psicologia da Gratidão, eu pessoalmente, para mim, é o livro que eu sou apaixonada, pela Psicologia da Gratidão, né. Então ali ele nos mostra, a Joana vem nos mostrando, que é através então da gratidão que a gente pode achar esse caminho, né. Então, o que que ela nos fala, né, que em razão dos diferentes estágios da consciência, né, primeiro a consciência fisiológica, que é o comer, dormir, reproduzir-se, né, ou psicológica, comer, dormir, reproduzir-se e também pensar e agir com discernimento e segurança ético-moral. E aí o sentimento de gratidão apresenta-se também como uma injunção da capacidade de compreender e de sentir o valor da existência terrena. Aí, gente, quando nós vamos despertando a consciência, a gente sai, né, desse comportamento ainda animalizado que nós temos. Nós temos, então, o nível de consciência, um primeiro nível de consciência, o homem ainda é muito subdiafragmático, né? E a Joana diz o seguinte, assim, ó, que ele não precisaria ter, né, da cintura para cima, porque ele só pensa em trabalhar, comer e fazer sexo. É o nível de consciência 1, né, tá. Aí o nível de consciência 2, não, ele já tem um pouquinho mais de consciência, né, ele já vai tendo outros quereres, já vai despertando um pouquinho mais, né. E aí a gente vai vendo que aí ele já começa a se dar conta, é esse período que começa a refletir sobre o que está fazendo, sobre as suas escolhas, né, tem lapsos, né, de percepção. Tá? Mas ainda está muito no início. Então, só depois no nível 3 é que tu começa a ter o senso ético-moral, que tu começa a enxergar o outro, ter empatia, né? Te dar conta, fazer escolhas melhores. Aí já está no nível mais, ah, com mais clareza, né, tá. Então é aquela coisa de assumir compromissos, de estar, cumprindo com esses compromissos, principalmente em prol da sua própria evolução e da evolução dos outros, né. Então você vê que vai modificando bastante. Então, aqui a Joana diz o seguinte, ó, o ser humano é constituído pelas emoções, que na fase primária são agressivas defensivas, e à medida que logra evoluir, transforma-se em reconhecimento e retribuição. Não se trata de uma evolução equivalente ao que foi recebido, como um pagamento pelo que lhe ofereceu, mas uma emanação da alegria, de reconforto pelo fluido e conseguido. Todo o crescimento pessoal de natureza cultural, moral e espiritual deságua inevitavelmente no sentimento da gratidão, da oferta, da participação do conjunto, tornando-se um indivíduo igualmente útil e valioso. Então, olha o que ela está dizendo, que à medida que a gente sai dessa parte mais instintiva, mais primário, mais agressivo-defensiva, né? Então, a gente vai galgando outros lugares. E aí a gente vai conseguindo entender a necessidade da gratidão, né? Que é um ato congratulatório, não é apenas uma retribuição. E aí eu vou pedir para vocês permissão para contar umas historinhas do Divaldo, né? Que ele conta. Ele conta que ele tinha uma amiga que no Natal ela fazia uma lista com o nome de todos os amigos e comprava os presentes e botava o preço no lado, né, dos presentes para os amigos. E aí ela enviava os presentes para os amigos e depois ela ficava esperando para ver quem é que tinha mandado de volta presente e verificava os preços, se eram equivalentes ao que ela tinha mandado, ou se eram inferiores, ou se não mandavam nada, já arriscava da listinha para o ano seguinte, né. Então, ou seja, né, que espécie de isso não é gratidão, né, então isso é o quê? Ela estava esperando uma retribuição, e no momento que você espera uma retribuição do outro, isso não é uma forma, né, então não há um sentimento verdadeiro ali, porque a pessoa está fazendo porque ela quer algo de volta, né.
Então, ou seja, então o primeiro ano estavam lá na listinha, o segundo ano tinha alguns que saíam da listinha. E aqueles que davam algo melhor, esses permaneciam na lista, né? Para continuarem recebendo presente de Natal. Então, gente, vejam a diferença disso, né? E aí, para a gente poder ilustrar, então, o que é gratidão, eu vou contar uma outra história também que o Divaldo contou, que é a respeito, então, de um soldado que estava num determinado barzinho, né? O General Bupp, o nome dele, né? Ele estava no barzinho, e neste barzinho era um barzinho onde os veteranos se reuniam. E tinha um dos soldados que, quando voltou da guerra, ele começou a fazer palestras, né, para ajudar aquelas pessoas, assim, e tudo. Então, ele fazia palestras motivacionais. E aí, o soldado, o soldado esse estava no bar e perguntou se ele não era o soldado tal, e ele confirmou que ele era. Ele disse assim: o senhor sabia que era eu que dobrava os seus paraquedas? E aí ele disse assim: puxa, imagina só. E aí esse mesmo soldado disse assim: puxa, e funcionou, né? Tá? E aí, quando o cara se deu conta, meu Deus do céu, a minha vida estava na mão desse cara, né? Então ele agradeceu muito, né, a esse a esse soldado, e pediu permissão para, a partir daí, ele colocar isso nas palestras dele, né? Então, o que ele fazia, então, de proposta, né? Você já agradeceu hoje para a pessoa que dobra os seus paraquedas? Tá? Então, ou seja, isso é uma forma de gratidão, porque ele pegou o bem que aquele soldado fez para ele, né, de dobrar tão bem os paraquedas, que ele resolveu, então, né, distribuir esse conhecimento com muitas pessoas, para que as pessoas entendessem que isso era uma forma de gratidão, né? Então, vejam que a gratidão é uma forma de tu distribuir, né? Então, ou seja, tu te sente tão bem com aquele bem que tu recebeu, que tu quer distribuir com outras pessoas. Então, ou seja, né, ele, a partir daquele momento, ele cunhou, então, né, esse slogan assim: você já agradeceu para as pessoas que dobram seus paraquedas? E aí já fica a pergunta para o grupo: quem é que dobra os paraquedas de vocês? Para vocês estarem hoje na aula aqui, tem alguém que dobra os paraquedas de vocês. Tá? Para eu poder estar aqui na aula hoje, eu preciso que a moça que trabalha comigo saia com a minha cachorrinha que estava gritando aqui a hora que eu comecei a aula. Então, é ela que dobra meus paraquedas. Hoje, para eu estar aqui, ela está dobrando meus paraquedas, né? Então, ou seja, quem é que eu tenho gratidão? Gratidão neste momento por essa pessoa que está me ajudando desta forma. E vocês talvez também tenho muita gratidão por algumas pessoas. Então, alguns de vocês, para poderem estarem neste encontro, estejam contando com um esposo, com a esposa, com mãe, com pai, sei lá, com uma secretária, até mesmo com os filhos, para que vocês possam estar aqui neste momento, né, buscando o aprendizado da Joana, né? Vocês precisam, então, estar agradecendo para alguém. Então, isso é a gratidão. Só que, o que a Joana diz? Que nós não conseguimos ter uma existência plena se a gente não consegue, então, fazer esse exercício, né? De ter essa afetividade, de expressar de maneira gentil, porque cada vez que a gente expressa de maneira gentil, a gente enriquece a nossa emotividade, né? E quando é que a gente se empobrece? Quando a gente é egoísta, quando a gente cobra, né? Quando a gente faz com que o ego prevaleça, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Né?
com que haja esse equilíbrio, né? E o equilíbrio só existe quando nós fizemos esses movimentos, né? Ou seja, sairmos, não deixarmos que o ego prepondere nas nossas ações, mas podendo abrir caminho para que o self, então, se manifeste, né? Porque é importante a gente entender que o ego é o porteiro, né? A gente chama ele de porteiro. É ele que abre a porta para que o self se manifeste, né? Agora, se esse ego fica com a porta fechada, nós ficamos empobrecidos, né? Então, todas as demonstrações afetivas que nós poderíamos ter com as pessoas, seriam esses exercícios, né, de afeto com as pessoas. No momento que a gente não consegue fazer isso, nós vamos ficando empobrecidos, né, e na grande maioria, adoecidos também, né? Então, ou seja, assim, ó, tem muitas pessoas que não conseguem, se a gente parar para pensar, tem muitas pessoas que não conseguem ter gratidão. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que tiveram uma infância infeliz, né? Uma família, às vezes, muito turbulenta, um difícil relacionamento, né? Sofreram de solidão, as pessoas que têm complexo de inferioridade ou até de superioridade. E aí, o que acontece? Esse sentimento, ele fica embrutecido, né? E aí, essas pessoas, elas ficam defensivas diante da vida. Então, cada vez que acontece alguma coisa, elas acabam se defendendo. Então, em vez de deixar aparecer essa potencialidade de alma, não, elas ficam defensivas. Principalmente, assim, as pessoas que tiveram o que a gente chama de mau princípio de vida, né? Essa infância sofrida, que foram maltratadas, né? Que tiveram abandono, rejeição, humilhação. Tantas são as situações, né? Nós falávamos ali a respeito do projeto Acenda uma Luz, né? Então, a Joana, no Amor Imbatível ao Amor, ela fala desse período infantil e dessa criança que já começa a existência, né? E que sofre todo tipo de violência. Então, ela vai ser um indivíduo que vai demonstrar perturbações durante a sua existência, né? Então, as pessoas que não conseguem mostrar gratidão, na sua maioria, passaram por esses períodos de sofrimento na infância, né? Então, aí quando a gente busca, então, a psicoterapia da gratidão, né, ela é preventiva aos males e curadora de conflitos, segundo a Joana. Está presente em todas as obras relevantes da humanidade, seja naquelas de natureza filosófica ou religiosa, seja nos comportamentos dos grandes construtores da sociedade, ou nos mártires, santos, pensadores, os místicos, os legisladores ou profetas. Isso porque ninguém consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar os outros pela emoção do seu exemplo, da sua bondade, às fileiras da sua trajetória. E aqui, quantas pessoas a gente pode trazer como exemplo, né, gente? Então, vamos tentar pensar junto, assim, ó, Madre Teresa de Calcutá, né, o trabalho deste espírito para a humanidade. E aí, quando a gente fala nesses mártires, nesses profetas, a gente não pode se deter apenas, né, naqueles que são espíritas, né? Mas assim, a gente tem que ver ao longo da história quantos homens e mulheres fizeram um bem para a humanidade, né? E, ou seja, fizeram de maneira congratulatória mesmo, né? Então, assim, esse bem para a humanidade recebeu tudo isso, né, através do trabalho dessas pessoas, né? Vamos ver se alguns de vocês colaboram conosco aqui, nos tragam algum exemplo, assim, de uma dessas personagens. Quem é que gostaria de falar para dividir com a gente? A gente Mandela, entende. Aham, olha Mandela só. que é o Tá. Mandela, ou o Gandhi, né? Que trouxe Aham. para a paz, né? Deveríamos ter mais Gandhis agora, né? Nesse momento. Exatamente, seja, faça no mundo a paz que você, né, não, como é que ele diz? É, seja, seja no mundo a paz que você queria, né, eu não me lembro bem da frase dele, mas o próprio Mandela que tu coloca, imagina só, gente, uma pessoa presa por 30 anos injustamente, convivendo numa cela bem pequenininha,
né? E assim, ó, tem algumas colocações que o Mandela faz, ele disse que se ele não deixasse o ódio lá naquelas paredes, ele não poderia fazer as mudanças que ele queria, né? Então, aí ele seria prisioneiro, né? Aí ele continuaria preso se ele não fizesse isso. Então, Mandela é um dos exemplos assim que a gente sempre traz de resiliência, né? Porque a forma com que ele construiu essa maneira de funcionar dele, ele em nenhum minuto ele se revoltou, ele agrediu quem quer que seja, pelo contrário, quando ele assumiu como presidente, o que que aconteceu? Aquelas pessoas que trabalhavam lá no gabinete, elas todas estavam arrumando as caixas delas com seus documentos para irem embora, e ele disse que não, que eles não iam ir embora, né? E aí o que que aconteceu? Os negros se revoltaram com ele, porque como que aqueles tinham sido torturados, passado por todo aquele sofrimento, e agora, então, ele não ia demitir, né, aquelas pessoas. E aí Mandela traz todo esse ensinamento, né, que a gente não pode agir da mesma forma, né? Então, todo o ensinamento que ele traz, assim, a sua história, é uma história linda, né, a história de Mandela, né? O próprio Martin Luther King, né? Também o que ele traz, a sua fala, né? Então, são homens e mulheres que estão aí na história e que a postura, mesmo que eles tenham sido, na sua grande maioria, mártires, né? O que eles trouxeram para a gente, o próprio Paulo, né? O Paulo de Tarso, né? Então, ou seja, né, o que aquele homem sofreu, né? Mas com o entendimento da necessidade, né? Então, a gente só tem hoje, né, o evangelho por causa de Paulo, né? Então, caminhando para lá e para cá, né? E divulgando, então, esses evangelhos, né? Então, gente, olha quantos sinais, assim, que a gente tem diante da vida, né? Que nos oportunizam essas reflexões. E é claro que isso a gente ouve muito, por exemplo, nos grupos de estudo a gente ouve assim, mas a gente está muito longe de ser Paulo, Gandhi, Madre Teresa, mas a proposta não é essa. E a Joana, sim, ela é muito amorosa quando ela nos coloca essa proposta, né? Não, é de você ir fazendo todo dia, fazendo o seu melhor, de todo dia você tomando consciência de si mesmo, de perceber, olha, eu gritei, eu não precisava ter gritado, de todo dia tentar, de alguma forma, não repetir o que você fez no dia anterior. E é assim que a gente se melhora, né? Então, assim, ó, não estão nos pedindo para que nós sejamos heróis, né? Mas que nós possamos ser criaturas melhores, né? Então, ou seja, assim, ó, perceber, né, o que fez de errado, tá? E tentar se corrigir, né? Então, o homem integral não se culpa e nem se desculpa, é o que a Joana diz, né? Então, a gente não tem que se culpar pelo que fez e nem ficar se justificando, se desculpando e arrumando desculpa. Não, é assumir, olha, eu errei, sim, ainda sou muito orgulhoso, ainda sou muito vaidoso, ainda não sou muito prepotente, mas vou tentar fazer isso de uma forma diferente, né, amanhã. E aí sempre e a todo dia a gente ir tentando, gente, e é nessas tentativas que a gente vai vendo, né, que a gente consegue desenvolver, então, esse sentimento de gratidão, né? E aí a Joana, então, diz o seguinte: o sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformado em emoções ou sensações orgânicas. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o ensejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social, em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. É inevitável, portanto, a presença da gratidão no cerne das vidas humanas. Gente, o bem, ele faz bem para quem faz, tá? O bem, a outra pessoa até pode ficar grata com a gente quando a gente faz um bem para ela, mas quando nós fizemos um bem, nós é que somos agraciados com isso.
Então, olha o que ela nos fala, né? Que aciona um gatilho. Se aciona um gatilho, né? Aciona algo de bom dentro de nós. É uma emoção que é acessada ali e uma emoção com certeza positiva. Então, olha a resposta fisiológica que nós temos no corpo, essa sensação de bem-estar, né? Porque vejam só, o contrário também acontece. Quando nós fizemos algo equivocado, a gente não fica com aperto no coração, a gente não fica angustiado, a gente sabe quando aprontou, né? Então, quando a gente faz o bem, também a gente tem essa informação, né? Que dá aquela sensação de paz, de dever cumprido, né? Quando a gente faz uma exposição doutrinária, quando a gente vai lá e faz um atendimento fraterno, quando a gente vai e conversa com aquele companheiro que está com uma dificuldade enorme, ou às vezes assim, uma mãe desesperada porque o filho está pensando em suicídio, né? Isso dá um alívio tremendo, né? Então, é esse sentimento, né, interior que a gente tem que estar olhando. Isso é a gratidão, né? E com certeza a gratidão ela gera bem-estar, tá? Gente, que tal a gente fazer um bate-papo agora, nesses minutinhos, e não ficar só eu falando? O que vocês acham? Mariane, eu gostaria de trazer, quando você falou da importância desse livro, né? Realmente tem muita coisa boa aqui para a gente aprender, né? Hoje, quando eu estava relendo esse livro, esse material para hoje à noite, né? Isso. Eu vi esse relato que está aqui do historiador grego, né? Do Heródoto de Halicarnasso, e eu achei a história do rei Cresso, né? Nesse caso aqui. E me chamou muita atenção a questão do quanto é importante o cair em si, né? Que a gente Cair lê, em né? si, Passa, cair. mas chega um determinado momento que a nossa ficha cai, né? E aí a gente muda o rumo das coisas, né? No caso desse aqui, que foi relatado, o cair em si desse rei salvou a vida dele e da família. Com E eu acho certeza. que uma das coisas que me emocionou bastante foi quando a pessoa que tinha liberado ele e a família e não e quando se emocionou, né, com ele, com o rei Cresso, quando ele lembrou do sábio lá do Solo, né, ele diz: ô Solo, como tinhas razão, né? Então aquilo tocou a pessoa e ele disse: isso aqui me emocionou bastante. Quando Uhum. a pessoa que, eu não vou ler assim, é uma coisa bem pequenininha. Ainda merece consideração a frase de Ciro ao libertar o rei e família vencidos. Aí ele diz assim: desejo que se anote a minha generosidade, pois que se algum dia eu vier a cair vitimado em alguma batalha, espero que se use da mesma misericórdia para comigo, conforme a uso para com ele, o Crespo. Isso me tocou de uma forma tão profunda, porque tem Uhum. aqueles momentos, né, que eu pensei, nossa, o cair em si do rei Crespo salvou a vida dele e da família, mas esse aqui já teve a humildade de saber que ele fez isso aqui já também com uma dosezinha de egoísmo, mas não importa, ele fez, né? Ele salvou a vida do outro, né? Mas ele já se por acaso eu cair em desgraça, né? Como as pessoas falam, né? Então que usem dessa mesma misericórdia para comigo. E eu achei que a vida é assim, né? Esse aqui ele está colocando já como uma condição futuramente, mas geralmente Uhum. ninguém pensa nisso. Você faz porque faz, mas Uhum. tudo bem que se fizer, além Uhum. do bem-estar do momento, ele traz também, como é que o pessoal diz, que o nosso advogado é o bem que a gente faz. Exatamente. Conscientemente é assim que as É, coisas funcionam, né? Me tocou bastante o cair em si. Eu não sei cair se em eu não si. sei se eu interpretei bem É. esse relato aqui, mas para mim foi essa mensagem que ficou. Uhum. Que legal, né? Mas o cair em si, essa é a proposta, né? Então, o despertar de consciência, né? É cair em si, né? No momento em que tu cai em si, tu vai despertando essa consciência, tu vai passando de um nível de consciência para o outro, né? E aí, cabe também, assim, ó, ressaltar a história dos Miseráveis do Victor Hugo, né? Tá? Então, o que que aconteceu, né? Aquele homem que foi preso, Jim Valjean,
ele vai preso porque ele roubou pão para dar para os sobrinhos, né? E aí ele fica anos e anos e anos na prisão, né? E sempre aquele policial, como é que era? Javé, Javé, atrás dele, né? Tentando achar uma brecha para cada vez aumentar mais o tempo de prisão. E como ele se revoltava seguidamente, isso acabou acontecendo, até que um dia realmente ele foi colocado em liberdade, mas o policial disse que ia segui-lo e que ia conseguir colocá-lo novamente na cadeia. E até que ele sai, então, da prisão, e aí ele chega numa estalagem, mas como ele tinha, né, o documento que ele era ex-presidiário, não concederam, então, um quarto para ele. E aí ele vai e fica na praça. E aí alguém diz para ele que ali, logo a seguir, tinha um bispo, que ele era uma pessoa muito bondosa, que se ele fosse ali que o bispo ia ajudar ele. E o bispo realmente era muito bondoso. Morava ele com a irmã e uma outra pessoa que ajudava na casa, e ele não tinha riquezas. Embora ele fosse bispo, ele morava na casa paroquial, porque a casa que seria dele, ele transformou em hospital, né? Então, só por isso a gente já vê a figura do bispo, né? E aí a casa paroquial não era nem chaveada, tá? Porque todo mundo entrava na, lá na casa paroquial, porque sabiam que o bispo ajudava todo mundo. E, de fato, o bispo, né, disse para ele que ele poderia dormir ali, aí ele contou, né? E disse que ele poderia dormir ali, sim, e oferecer um janta para ele e tudo. E aí a irmã dele e a secretária disseram: mas como que o senhor bota para dormir um estranho, né? Aí foi advertido, mas foi dormir e tudo. E no outro dia, quando acordaram, ele tinha roubado os talheres de prata e os castiçais de prata, tá? E aí, daqui a pouco, chegou o Javé com ele, né, preso. E aí disse assim: bispo, eu trouxe aqui esse ladrão para o senhor reconhecer essas peças que são da igreja, para o senhor dizer que essas peças aqui são suas. E o bispo olhou para as peças e disse assim: não, o senhor está enganado. E o Jim Valdim ficou olhando com os olhos estralados, assustados, né? Que o bispo disse assim: essas peças eu dei para ele está recomeçando a vida, e eu peguei e dei essas peças para ele poder recomeçar a vida. E o policial disse assim: mas como que o senhor dá as coisas da igreja? Né? E ele disse assim: meu filho, Deus não precisa dessas coisas. Né? E aí dispensou o policial e ficou com o cara lá, e o cara de joelhos disse: mas como que o senhor faz isso? Né? O senhor sabe que o senhor não me deu. Ele disse: por isso eu me enganei, meu filho. Se eu me enganei, eu devia de ter te dado isso aí. Então, agora tu sabe o que tu faz? Tu vai, vende essas peças e faz o bem com essas peças que tu estás recebendo. E aí, realmente, ele abriu uma olaria e deu emprego para aquelas pessoas que viviam na miséria. Ele foi conhecido como o Senhor de Madalena, que era a cidade onde ele se instalou. Então, ou seja, ele conseguiu ter gratidão, porque ele recebeu, né, aquela oportunidade que o bispo deu para ele. Então, assim, quem não lê Os Miseráveis, vale a pena ler, porque o Victor Hugo, ele é um gênio da escrita, né? Assim, eu queria poder traduzir para vocês essa história assim com a linguagem que ele usa, porque ele é fantástico, né? Mas é uma história, gente, que nos emociona também, né? Da mesma forma que tu estás contando, também emociona, mas quando aquele bispo se dá conta, né, que a criatura cometeu o delito, mas ele não julgou, porque a primeira vez ele foi preso por causa de 7 pães, né? 7 pães, um para cada sobrinho, né? E um para a irmã.
tá? Não tinha nem para ele o pão, era só para os outros. E aí o bispo, então, dá a oportunidade e ele aproveita a oportunidade, né? Então, ou seja, isso é o cair em si também, né, Maria? Tá? E é essa é a proposta da Joana, né? Da gente poder cair em si, para poder ter esse despertamento, para poder colocar a gratidão, né, como uma possibilidade, como um roteiro de vida, né? Então, ou seja, assim, ó, a gente tem uma orientação, né, para seguir esse caminho. E aí a gente vai vendo, assim, ó, que em todo momento a gente tem o que agradecer, agradecer pela vida, agradecer pelas oportunidades, né? E nós que somos espíritas, então, assim, a agradecer a oportunidade de já conhecer o Evangelho, né? Porque, com certeza, nas nossas encarnações sucessivas, nós transitamos por muitas religiões, né? Pelo catolicismo, de certo, várias vezes, né? Tivemos, sei lá, na Inquisição, tivemos em vários, né, momentos, talvez assim, difíceis da história, né? Mas hoje a gente está aqui numa condição onde a gente pode fazer um bom uso do livre-arbítrio e a gente pode agir de forma compensatória com os nossos irmãos, né? E não retributiva, né? Então, ou seja, fazer esperando a retribuição, né? Então, aí nós entramos no bem sem ostentação, né? Fazer o bem sem ostentação. Quando a gente pede o reconhecimento, a gente já recebeu toda o agradecimento aqui, não teremos mais o que receber, né? Então, é a gente poder trazer o evangelho, trazer a doutrina para a nossa vida, e em trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a gente poder ter uma vivência mais tranquila, mais equilibrada, né? Tá? Então, caindo em si, a gente desenvolve a consciência, a gente sai de um nível de consciência para outro. Acho que a Mônica quer fazer uma pergunta. Tá bom, pode. Oi, oi Mariane, boa noite. Boa noite, querida, tudo bem? Já vou antecipando, obrigada pela sua palestra, pelas suas palavras. Você falou no início, eu queria que você explicasse onde fica nessa sucessão de encarnações que a gente, do planejamento, né, que você falou no início, do nosso planejamento, onde é que fica as nossas vicissitudes? Porque você colocou de uma forma que a gente vai se melhorando, que Joana, né, amorosamente, vai se melhorando, que a gente vai se melhorando a cada dia. Não é para a gente né, ficar se amargurando, ficar se lamentando, e a gente ir, né, aos pouquinhos. Mas as nossas vicissitudes, que a gente já vem trazendo de outras encarnações, como se trabalhar dentro desse contexto que você coloca da gratidão? Trabalhando assim, ó, de poder estar olhando para essas coisas, né? Então, reconhecer, vamos lá, vamos reconhecer uma imperfeição nossa, né? Eu tenho essa imperfeição, eu tenho o mal ainda dentro de mim? Tenho. O que que é o mal? O mal é a ausência do bem. Agora, se a gente já está nesse caminho, já entendeu que é a partir da prática do bem, eu preciso entender quais são as dificuldades que eu tenho em mim ainda, né, que me fazem ainda transitar de forma inconsciente. Porque a Joana nos fala também que 95% das nossas ações são inconscientes, né? Então, se a gente tem esse entendimento que, olha, nós somos movidos pelo inconsciente, a gente precisa trazer para a consciência a serviço do que está esse meu comportamento em desalinho, né? Então, ou seja, assim, ó, por que eu preciso brigar com uma pessoa que me faz tão bem? Cada vez que eu recebo um carinho de uma pessoa, eu fico zangada. Bom, eu preciso estar olhando o que tem dentro de mim que está me movimentando, a serviço do que está essa minha irritabilidade com uma pessoa que me proporciona bem-estar. Porque eu não sei, será que é eu que não sei ganhar afeto? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazendo as perguntas, Mônica. A gente vai fazendo as perguntas que trazem as respostas para a consciência. Ah, eu estou com muita dor de cabeça. Mas por que eu estou com muita dor de cabeça? Eu vou sentar e perguntar, tá, mas
Qual foi o gatilho que me trouxe essa dor de cabeça? Ah, eu estava no trabalho, o meu chefe falou muito alto comigo, como ele era meu chefe, eu não pude devolver isso para ele. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei com dor de cabeça porque eu tive que conter o meu sentimento, conter a minha emoção, e aí eu fiquei com dor de cabeça. Mas o gatilho foi porque os meus pais falavam alto comigo e eu tinha a mesma sensação de engasgo. Então, como eu não pude me defender, eu fiquei com dor de cabeça. Então, é fazendo esses questionamentos para a gente poder entender. E aí, fazer uma proposta com a gente mesmo. Quando eu me dou conta que o equívoco é meu, o que que eu posso fazer diferente? Tá? E aí, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, trazendo para a consciência, é quando a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa buscar um profissional da área da saúde para nos ajudar a fazer esse contato com essas sombras que estão aí. Mas elas estão a serviço de alguma coisa, e a serviço, sim, de nós podermos ter este olhar para o espírito imortal que nós somos, e para que esse espírito ele possa ser nós termos essa consciência, né? Quem sou eu, né? Então, eu sou só a Mônica, eu sou só a Mariane? Não, eu estou na roupagem de Mônica, eu estou na roupagem de Mariane, mas eu sou um espírito, né? Eu sou eterno. Tá? Então, à medida que a gente vai trazendo para a consciência, Mônica, é quando a gente vai se melhorando. Mas, ou seja, vamos tentar pensar assim, ó. Se eu não reconheço que o meu nariz é feio, eu não vou procurar um cirurgião plástico. Se eu acho que ele é bonito, eu nunca que vou procurar um cirurgião plástico para fazer uma plástica. Né? Então, se eu não reconheço as minhas imperfeições, eu não vou ter vontade de mudar, porque eu acho que eu sou certa. E aí é que tá. Será que o fato de nós estarmos aqui na vida física já não está nos trazendo algum tipo de informação? Se eu cumprir com as leis de Deus, né? Se eu sou perfeita, não, eu estou no mundo errado, então. Agora, se a gente está num plano de provas e expiações, já está dito que nós somos imperfeitos. Então, a gente não tem que ficar justificando para os outros o quanto nós somos bondosos, maravilhosos, porque não, se nós estamos num plano de provas e expiações, todos nós estamos fazendo a mesma força para ser um pouquinho melhor. E quando é que a gente faz isso? A gente se torna uma pessoa melhor quando a gente tem a humildade de reconhecer a nossa imperfeição. Este é o primeiro passo, né? Então, assim, ó, olha, eu estou irritada, mas eu estou irritada por quê? Porque eu sou uma rica pessoa? Não, porque eu não tenho tolerância à frustração, porque eu não gosto de ser contrariada, eu quero que os outros façam tudo que eu quero, né? E aí a gente vai respondendo, só que quando a gente faz essa conversa com a gente mesmo, às vezes a gente fica até com vergonha, não dá nem para passar na frente do espelho, que a bochecha fica vermelha, né? Mas isso é que é bom, é o bom é de tu poder olhar assim, sem essa arrogância, né? Que eu sou melhor que os outros. Não, nós não somos melhor que os outros, mas nós também não somos piores. Nós estamos só no processo. Então, está havendo uma construção deste ser que está com essa roupagem aqui na vida física, e nessa construção a gente tem que buscar a gentileza, a amorosidade, mas não fazer isso de maneira forçada. Isso tem que ser algo espontâneo em nós, porque quando é espontâneo é quando a gente está agindo com gratidão, né? Então, ser gentil é uma forma de nós sermos gratos, né? Aquela pessoa que fez algo para nós, né? Então, a gente devolve gentileza, né? Quando você devolve gentileza, você está tendo uma atitude de gratidão para o outro. Não sei se eu te respondi. Muito obrigada, respondeu muito mais, deu outros pensamentos, reflexões. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eita, Mariane, o nosso tempo voa. Já são, já são 10 horas. Passou rápido, querida. Queridas, esse é o meu último encontro com vocês, então eu queria muito agradecer a vocês por este período que a gente conviveu, pela oportunidade da gente estar aqui junto, né? Muito bom conhecer outros rostinhos, né? Tá? Embora vocês estejam distantes fisicamente, mas
estão no coração, tá? Muito obrigada a vocês pelo carinho que sempre me dedicam, tá? Nós é que te agradecemos, mas eu acho que a gente vai continuar o estudo. Ah, é? Vamos pegar outro módulo. Quem sabe você vai estar com a gente, eu espero. Com certeza, com certeza. Aí tem que me pedir lá, né? Acho que é o Gelson que faz, né? Mas isso ainda vai. Vamos terminar por aqui. Você quer. Isso. Acho que o Paulo quer falar alguma coisa, é isso, Paulo? Não? Não, Então eu estou lendo demais os pensamentos. só agradecer mesmo também. Obrigado. Tá certo. Nós te agradecemos muito, Mariane, foi muito bom. Acho que esse ano que de estudo, que a gente só tem mais 2 estudos, realmente, né? Mas feliz porque a gente vai ter a oportunidade de continuar daqui um tempinho, né? Uhum. Então, mas por enquanto, nossa gratidão. Queremos agradecer muito você e você trouxe, eu digo sempre que vocês decodificam Joana de Ângeles para a gente, os ensinamentos da Joana de Ângeles, e isso é muito valoroso, é muito precioso para todos nós, né, que traz reflexões, mostra coisas que a gente, ângulos, né, aspectos dos livros da Joana que eu particularmente acho às vezes muito difícil de compreender, mas quando vocês tocam, vocês, os colegas seus, né, traz, a gente consegue ver melhor as coisas e por outro aspecto, e vai aprofundando, tirando as lições que a gente precisa e já pode assimilar, né, para o nosso dia a dia. Então, é isso. E se não há mais nenhum comentário, a gente vai encerrando por hoje, certo? E, Mariane, você gostaria ou poderia fazer a nossa prece de encerramento? Sim, com certeza, né? A Então, Joana diz que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Olha que coisa mais linda. é muito A lindo. assinatura de Deus, né? E esse livro, Então, ele traz muita coisa boa para a gente. maravilhoso. Escrito de uma forma tão linda, É né? sim, muito A Joana é extremamente poética aqui, pelo menos é é assim que eu senti verdade. lendo, É. né, lendo assim as páginas. Não sei se eu leio uma página aqui, outra ali. Ainda não li de capa a capa, mas quero fazer isso com calma. Com Tá certeza. certo. Então, obrigada e a Então gente tá. Eu que agradeço, querida.